sou o Otávio Soares e temos um vídeo um pouco diferente aqui no canal, mas é porque esse aqui não é nada mais, nada menos do que o nosso primeiro review. Nós pretendemos trazer outros reviews aqui no canal também, mas este primeiro eu estou fazendo por meio da corrente de reviews do Ani Kenkai. Uhul! E se você não conhece o trabalho dos caras, eles têm diversos projetos voltados para mangás e animes, e todo ano eles fazem essa corrente com blogs e canais de animes. E essa corrente todo ano acontece da seguinte forma: você se cadastra, se você tem um canal de animes ou um blog de animes e mangás, você se cadastra, e aí quem começa fazendo esse review é o próprio portal Genkidama, né, o Ani Kenkai. Eles começam e aí eles vão sortear todos os participantes, e você vai tirar uma determinada pessoa, um determinado blog, e vai indicar um anime para essa pessoa assistir e fazer um review e postar nas suas redes sociais, no seu blog, no seu canal. E essa corrente vai passando até voltar no original, no Ani Kenkai. E se você quiser acompanhar essa corrente que está rolando aí, você vai lá no link que está embaixo na descrição, que você vai lá para a central de reviews, e todas as reviews de toda essa galera da corrente tá acontecendo lá. Então não deixe de conferir o link que está aí na descrição, e você vai ver todas as pessoas que estão participando desta corrente. E agora, sem mais delongas, vamos para o anime no qual eu fui indicado, que foi Kenon. Então vamos lá, vamos para a história de Kenon, ou Kanon, como você preferir, que eu particularmente achei muito ruim. Mas vamos deixar minha opinião para depois, e eu vou te contar um pouco de como que é essa história. E na história de Kenon nós temos 5 garotas, e todas elas estão de certa forma conectadas com o mesmo garoto, que é o protagonista Yuichi Aizawa. E nessa cidade onde vai acontecer essa história, que é uma cidade que neva bastante, acontece que o Yuichi ele visitava essa cidade 7 anos atrás, quando era só um garotinho. E depois dessa época que ele costumava visitar essa cidade, ele volta para lá só depois de 7 anos e decide voltar para morar lá na casa da tia dele. Então a história começa com ele sentado no banco da estação, esperando a prima dele ir buscar ele para levar para casa. E é aí que entra a nossa primeira garota da história, que é a Nayuki Minase, que é a prima dele. E aí, a partir do momento que ele chega na casa da tia dele, é que entra o fator principal dessa história, que é a tal da amnésia. Como ele visitou a cidade 7 anos atrás, ele não consegue lembrar de nada, e engraçado que outras pessoas da cidade não conseguem lembrar de nada também, eu vou falar mais disso. Só que a tia e a prima do Yuichi tenta fazer com que ele se lembre do passado, e de certa forma mesmo assim ele não consegue lembrar, e ele fica em busca de alguma coisa que nem ele sabe o que é. Really, nigga? E aí, como eu disse, a prima dele, a Nayuki, que é a primeira das 5 meninas da história que aparece, a primeira menina que aparece, a Nayuki tenta fazer com que ele se lembre do passado, de 7 anos atrás, só que ele mesmo assim não lembra de nada. Só que aos poucos ele começa a ir lembrando das coisas, na maioria das vezes, quando ele está indo dormir. E logo de começo e em alguns determinados momentos, você já começa a ver que a prima dele tem um olhar diferente para ele. Você já começa a perceber assim: opa, vai ali rolar um incesto, um Game of Thrones. Mas o que acontece? Simplesmente ao decorrer da história, no dia seguinte de ter chegado em casa, ela decide levar ele para conhecer a cidade, fazer compras, e ele aceita. E aí ele vai lá, conhece a cidade, e ela entra no mercado e pede para ele esperar do lado de fora. Quando temos uma garotinha pequenininha, baixinha, desastrada, chamada Ayu Tsukimiya, que esbarra no Yuichi. E aí temos a nossa segunda garota das 5, Ayu Tsukimiya. Ela cai no chão, o Yuichi ajuda ela a levantar, e ela puxa o braço dele e leva ele correndo para uma cafeteria, e lá dentro ela explica que ela está fugindo de um vendedor de taiyakis. Porque afinal de contas ela disse que tinha pedido alguns pro vendedor, e na hora de pagar viu que estava sem dinheiro e saiu correndo. Ladrão! E aí depois o Yuichi vai lá na barraca e paga o tiozinho pelo roubo da Ayu, que ela saiu correndo. O tiozinho perdoa ela, e depois mais pra frente isso acontece novamente, e acontece algumas vezes, mas dessa vez o tiozinho da barraca, o vendedor, perdoa a Ayu. E aí depois de mais alguns dias na cidade, o Yuichi encontra mais uma garota que está escondida, e do nada ela aparece já batendo no Yuichi, porque de certa forma ela explica que não lembra de nada
da vida dela. A única coisa que ela lembra é que o Yuji fez alguma coisa ruim pra ela e ela quer se vingar dele. Essa é a nossa terceira garota das 5. Ela é a Sawakari Mako. E aí, enquanto ela tá dando essa louca e querendo bater no Yuji, ela desmaia. O Yuji leva ela pra casa da tia dele, onde ele tá ficando. A tia dele dá permissão pra ela ficar lá um tempo, até que ela se lembre de tudo que ela esqueceu. Esse pessoal dessa cidade tem uma amnésia incrível, na verdade. Ela esquece absolutamente de tudo e a tia dela dá permissão para ela ficar morando um tempo lá. Embora o Yuji queria chamar a polícia para tentar ajudar ela, mas não, a tia dela deixa ela ficar um tempo lá na casa dela, que começa a virar uma pensão, na verdade. E como eu tinha falado, o Yuji está no segundo ano do ensino médio e ele estuda numa escola onde ele encontra a quarta garota, que é a Mai Kawasumi. Só que a Mai já está no terceiro ano e ela se dedica a caçar e derrotar demônios enquanto a escola está vazia. E aí eu pensei, opa, agora sim, agora a história começa a ficar da hora. Só que não. E aí, como a Mai caça demônios à noite, quebra uma janela, derruba umas cadeiras, essas coisas, várias vezes ela é acusada por qualquer acidente que acontece na escola, né? E aí ela nunca nega, mesmo sendo acusada, tanto porque ela é uma pessoa muito sincera, como também porque ela acredita que ninguém vai acreditar que ela tá lá na escola caçando demônios. E aí, mais alguns dias pra frente, o Yuji conhece a quinta garota. E lembra quando eu tinha falado que ele junto com a Yu ia acontecer várias vezes dele ir lá na barraca resolver os problemas dela, que ela sempre estava roubando lá e saia correndo? Então, em um desses dias que ela tá correndo, puxa ele e sai correndo porque ela tá fugindo do tiozinho da barraca, ela faz com que ele encontre a quinta garota, que é a Shiori. Bom, e a quinta garota, Shiori Misaka, é uma garota que sofre de uma doença inexplicável desde o dia em que ela nasceu. E a doença deixa ela tão fraca que ela não pode ir para a escola. Segundo ela, ela diz que sempre aparece no pátio da escola, mesmo nevando, mesmo ela estando doente, ela aparece no pátio da escola porque ela está interessada em encontrar uma pessoa importante para ela. Bom, ao longo desses 24 episódios de Kenon, vamos ter essas histórias divididas por essas 5 garotas. O Yuji vai ter uma história diferente com cada uma das 5 garotas. E cada uma das 5 ele conheceu 7 anos atrás e depois que passou 7 anos ele não lembra mais de nada. E por incrível que pareça, nessa cidade, nenhuma delas lembra também. Alzheimer City. Bom, uma coisa peculiar para as 5 garotas também é que cada uma das 5 garotas que ele se envolve, cada uma tem uma comida preferida, né? Isso é um destaque na história também. E além disso tudo, como vocês podem ver, no meio disso aí tem algumas histórias sobrenaturais. Só que isso me deixou empolgado. Só que logo depois não é algo tão mágico assim. Bom, eu não posso te contar como vai ser a história que o Yuji vai ter com cada uma das 5 garotas, porque senão já é um spoiler. Tipo, eu não posso contar muito porque já dá pra revelar, mas eu posso te dizer que a última garota na qual ele tem a última história, podemos dizer assim, é a garota que, tipo, é o segredo de tudo que acontece no anime. Então sim, você tem que assistir todo o anime para poder entender todo o resto, porque assim, no começo ele é confuso, não dá para entender muita coisa. E a minha opinião agora é que, cara, eu tive muita expectativa sobre o Kenon, assim, não muita expectativa assim, eu tive a expectativa tipo assim, opa, é um harém, pode ter alguma coisinha legal como tem Shimuyo, se for harém eu gosto de algo relacionado a Shimuyo, se for shoujo, algo relacionado a Sailor Moon, Sakura Card Captors, mas não tem absolutamente nada a ver. Quem me conhece sabe que eu sou muito focado em shonen, seinen, me julguem, mas é o que eu gosto pra valer. E me tirou da zona de conforto, falei, pô, bacana, vou ver uma coisa diferente. Só que Kenon é triste. Absolutamente, é uma história que o autor ele tenta o tempo todo com cada uma das histórias te destruir, te fazer chorar. Eu não sei dizer o que ele tentou fazer, só que, cara, realmente é sem sentido nenhum, é chato, ele enrola assim, você fala, te dá um pouquinho de emoção assim no final do terceiro episódio, aparece a menininha, como eu falei, que a Mai, que caça demônios, aí você fala, opa, parece que vai ter um pouquinho de ação, pelo menos pra dar um sal no negócio, um tempero, só que não. E aí, mais pra frente, uma coisa triste atrás da outra, né, ele tenta te deixar... Depois volta a ter um pouquinho de emoção só lá no episódio 12, assim, que aí começa a ter um pouco de fala, não, agora é ação mesmo, agora aparece demônio, vai aparecer uma coisa pra lutar, pra ter alguma coisa. Não aparece, é estilo Slice of Life, que conta o dia a dia das pessoas
Eu não curto muito isso, algumas pessoas gostam, eu não curto Slice of Life, que é o dia a dia dos japoneses, enfim, das pessoas do anime, ali, dos personagens. Mas enfim, no final da história é algo que te tenta de qualquer forma te deixar depressivo. É uma história feita para te deixar depressivo, te deixar triste, ou você vai ficar muito triste, arrependido por ter assistido 24 episódios, mas serve de experiência aí, não é verdade? Bom, essa é a minha opinião sobre Kenon. Eu achei algo assim bem diferente mesmo. Me tirou da zona de conforto, isso é uma coisa bacana, não é verdade? Mas galera, essa foi a minha review sobre Kenon. Bom, e se você gostou desse review, não esqueça de deixar aquele like. Se você quer mais reviews aqui, deixa indicações aí de animes que, por favor, eu vou gostar de assistir, que vai me dar emoção. Não precisa ser shonen, nem seinen, mas algo que realmente fala, putz, o Otávio vai gostar disso aqui, porque curte isso aqui. Então vai lá, você que acompanha aqui o canal há algum tempo, indica aí. Você que tá chegando por agora também, indica aí. E todos vocês aí, galera, que estão aí, que tá se inscrevendo agora, que já é inscrito, não deixa de ir lá na central de onde está acontecendo essa corrente. Eu tô deixando o link embaixo na descrição. Eu te vejo aqui ainda essa semana, provavelmente, ou na próxima. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!